Egito Antigo. A civilização do Egito Antigo existiu há cerca de 5.000 anos no Vale do Rio Nilo, no nordeste da África. Foi uma das primeiras civilizações do mundo e também uma das mais famosas da história. Os egípcios antigos construíram enormes pirâmides, templos, palácios e túmulos. Seus entalhes e pinturas são criações esplêndidas que despertam nossa curiosidade até hoje. Esse povo também reproduziu na arte cenas cotidianas de trabalho e diversão que revelaram muitos detalhes da sua vida. O clima seco do Egito ajudou a preservar muitas das coisas criadas pelos egípcios antigos. Os arqueólogos começaram a descobrir os restos desta civilização no final do século XVIII. Por meio desses vestígios, os historiadores foram capazes de aprender detalhes sobre o mundo dos egípcios antigos. As aldeias e as cidades do Egito Antigo ficavam perto do Rio Nilo, que era a principal via de transporte e também a única fonte de água. Chovia muito pouco na região do Egito Antigo, mas em outras partes do Nilo as chuvas eram mais abundantes, o que contribuía significativamente para as cheias. Todo ano, a água dessas chuvas vinha pelo curso do rio e acabava por inundar as terras do Egito. Depois, quando a água voltava ao leito do rio, deixava para trás uma lama rica e extremamente fértil. Os egípcios plantavam trigo e centeio na lama. Eles também cultivavam frutas e hortaliças usando um sistema de irrigação composto por canais de água. As casas do Egito Antigo eram feitas de tijolos de barro, tinham janelas pequenas e o chão forrado de palha. As paredes eram frequentemente decoradas com pinturas. As roupas eram simples em razão do clima quente. O tecido mais utilizado era o linho branco, feito com um fio obtido da planta que tem esse mesmo nome. A roupa comum dos homens era uma saia de linho e às vezes um colete. As mulheres usavam um vestido reto e simples que ia até o tornozelo. Um dos feitos mais admiráveis dos egípcios antigos foi sua escrita. A primeira escrita egípcia foi um sistema de figuras chamado hieróglifos. Por volta de 3100 a.C., os egípcios já usavam esse tipo de escrita. Eles entalhavam ou pintavam os símbolos nas paredes de túmulos e templos. Mais tarde desenvolveram outras formas simples de escrita. Os egípcios usavam essas formas para escrever no papiro, um material que era semelhante ao papel. Os egípcios adoravam muitos deuses. O principal deus do sol era Ra. Cada cidade tinha seus próprios deuses especiais. Quando a cidade de Tebas adquiriu maior importância, o mesmo aconteceu com Amon, seu deus especial. Com o passar do tempo, os egípcios fundiram Amon e Ra, tornando-se Amon-Ra, que era considerado o rei dos deuses. Osíris, um dos deuses dos mortos, era outra divindade importante porque os egípcios acreditavam na vida depois da morte. As famílias ricas enchiam os túmulos de coisas que supostamente os mortos usariam na outra vida. Os egípcios usavam sal e produtos químicos para preservar os cadáveres, transformando-os em múmias. Eles mumificavam até animais como gatos, ibis e crocodilos. Múmias de pessoas importantes eram colocadas em caixões decorados chamados sarcófagos. O sarcófago do rei Tutancâmon era de ouro maciço. As margens do rio Nilo são habitadas há pelo menos 10.000 anos. O vale estreito do Nilo já foi pantanoso e tomado por árvores, junco e papiro. Aos poucos, o povo acabou com os pântanos e construiu aldeias. As pessoas aprenderam a plantar e a cuidar dos cultivos. Por fim, organizaram-se em dois reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito. O Alto Egito ocupava o vale estreito do rio, ao sul. O Baixo Egito ficava ao norte, no amplo delta onde o rio deságua no mar. Por volta do século XX a.C., um rei chamado Menés uniu as duas partes do Egito. Menés fundou a cidade de Mênfis para ser a capital do reino. Essa cidade ficava próxima do Cairo, a capital do atual Egito. Depois de Menés, muitos reis, chamados faraós, governaram o Egito. Durante a longa história do país, houve mais de 30 dinastias de faraós. Os historiadores agruparam muitas dessas dinastias em 3 períodos
períodos importantes: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. O Antigo Império estende-se de 2575 a.C. a 2130 a.C. Foi durante esse período que os egípcios construíram suas grandes pirâmides. Perto delas, o povo instalou uma enorme escultura, a Grande Esfinge. A Esfinge é um ser lendário que tem rosto de homem e corpo de leão. Depois de 2130 a.C., o Egito enfrentou guerras civis. O país ficou dividido até o ano de 1938 a.C. Então, os governantes de Tebas, uma cidade do Alto Egito, derrotaram seus inimigos e unificaram o país. Com isso, teve início o Médio Império, que durou até 1630 a.C. Durante esse tempo, o Egito expandiu seu território. Um segundo período de enfraquecimento seguiu-se ao Médio Império. Um povo asiático, os Hyksos, invadiu o Egito e só foi expulso em 1539 a.C. Começou então o Novo Império, que durou até 1075 a.C. Um faraó poderoso do Novo Império foi Tutmés III, que governou de 1479 a.C. a 1426 a.C. Com ele, o Egito viveu seus dias de maior poder e riqueza. Tutmés conquistou a Síria. Além disso, ordenou a construção de muitos túmulos e templos. Mais tarde, os hebreus deixaram o Egito, onde tinham sido escravos. Esse acontecimento, conhecido como Êxodo, provavelmente se deu entre 1279 a.C. e 1213 a.C., durante o reinado de Ramsés II. Posteriormente, o Egito foi dominado por povos da Ásia, os assírios e em seguida os persas. Depois, Alexandre o Grande da Macedônia, país ao norte da Grécia, conquistou o Egito em 332 a.C. e fundou na foz do Nilo a cidade de Alexandria. Depois da morte de Alexandre, Ptolomeu, um de seus generais, passou a ocupar o trono. Em 323 a.C., ele fundou uma nova dinastia de reis egípcios, os Ptolomeus. Eles eram macedônios e falavam grego. Os Ptolomeus eram repudiados por muitos egípcios que não queriam ter governantes estrangeiros. No entanto, os Ptolomeus aumentaram a riqueza e o poder do Egito. Construíram o enorme farol de Alexandria, que assim como as grandes pirâmides, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os Ptolomeus também construíram uma famosa biblioteca em Alexandria. Eruditos das regiões que falavam grego iam até essa biblioteca para estudar. A última representante dos Ptolomeus foi a rainha Cleópatra. As forças romanas derrotaram sua marinha na Batalha de Acácio em 31 a.C. No ano 30 a.C., o Egito passou a ser dominado por Roma. Depois que o Império Romano se dividiu em dois no século IV d.C., o Egito passou a fazer parte da sua metade oriental, o Império Bizantino. No século VII d.C., árabes muçulmanos passaram a dominar o Egito. Na atualidade, o país continua a seguir o islamismo. Espero com esse vídeo breve ter contribuído para a sua maior aquisição de conhecimentos. E se isso aconteceu, não deixe de se inscrever no canal, deixe nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Um grande abraço e tchau, tchau!